E aí pessoal, temos aqui com mais um vídeo no canal, tudo bem com vocês? E o seguinte, dando continuidade à nossa série de tutoriais de demônios kandarianos. Antes de mais nada, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilha e dá aquele joinha maroto pra gente continuar aprimorando o nosso conteúdo, tranquilo? E antes do tutorial, eu quero dar aqui dois avisos. O primeiro, que é importantíssimo, a partir do dia 17, na quinta-feira, o jogo vai estar disponível de graça na Epic Games. Corre logo amanhã, dia 17 até o dia 22. Você vai ter 5 dias para poder baixar, jogar e garantir uma cópia de Evil Dead de graça na Epic Games, beleza? Não se esquece que é imperdível isso. E o segundo aqui, a gente teve uma atualização no último dia 14, que por acaso foi meu aniversário, valeu? E com isso, alguns killers foram bufados, por exemplo, o Marionetista, que é o principal alvo do tutorial de hoje, e o Praguejador também. O Praguejador eu vou fazer outro vídeo tutorial depois desse aqui, mas hoje é sobre ele, beleza? Então vamos começar. Antes de mais nada, a gente vai explicar o exército, cada unidade para vocês, começando pelo Deadite Furioso, que é a unidade básica, padrão. Ele vai ter os status defesa pouco, dano bem baixo, velocidade bem alta, ele é bem rápido. No caso, ele vai ter uma esquiva padrão para todas as unidades básicas. Batata quente, ele vai simplesmente arrancar a própria cabeça e vai jogar em algum sobrevivente. Esse aqui é uma skill autodestrutiva. Essa habilidade você vai usar ela e o seu demônio possuído vai morrer. A gente também tem autodestruição, que como o nome já diz, ele vai se autodestruir causando um choque em área. Só que essa habilidade ela é bem meme, porque ela dá muito na cara que ele vai se autodestruir e a maioria dos sobreviventes vão se esquivar de boa, tranquilo? Essa aqui é bom mais quando tem muitos Deadites furiosos perto ali, principalmente na hora de algum objetivo. Agora vamos para nossa estrela principal, o Pikachu da Deep Web, o Semi-Éligos. O Semi-Éligos ele tem um pouco mais de defesa, um pouco mais de dano e uma velocidade mediana. Ele vai ter o Duplicar, que, como você pode ver aqui, ó, o Semi-Éligos pode criar um clone que se comporta como outro Deadite de Elite, só que muito mais frágil. Esse muito mais frágil não é brincadeira, ele pode morrer com 1 ou 2 hits e ele é muito fraco mesmo. Os sobreviventes não saberão qual Semi-Éligos é o verdadeiro e qual é o clone. Um clone não pode gerar outro clone. Ele não pode, mas ele também pode ajudar usando uma técnica para raios e também atacando com ataques leves e pesados também. Mas é uma skill que, tipo assim, você só vai usar de vez em quando ali, derrubar um sobrevivente e você usa o duplicar ali para zonear, colocar mais uma unidade ali para te ajudar a tá camperando o corpo. Mas o foco principal aqui é a técnica para raios. Ó, os Semi-Éligos marcam a área abaixo de cada um de seus inimigos. Todo sobrevivente que está ali próximo vai ser marcado uma área em que vai ser tomado um choque. Vai cair um raio em cima da cabeça de todo sobrevivente que estiver ali perto dele. Aí, caso não consigam fugir da marca a tempo, os sobreviventes serão atingidos por um relâmpago. Vai ser marcado a área. Se ele se esquivar ou ele se distanciar, ele não vai tomar. Mas se ele tomar, ele vai ganhar um dano muito bom em cima da cabeça deles. Vão ficar todo tremendo. No caso dessa skill, ela funciona da seguinte forma. Se você tem um sobrevivente e outro sobrevivente, eles estão juntos, eles vai cair 2 raios em cima da cabeça dele. Por mais que seja ao mesmo tempo, ele vai ganhar o dobro de dano. Se tiver 3, triplo de dano. Se tiver o 4, quádruplo de dano. Melhor do que eu estar só explicando aqui, falando, vamos ver na prática. Pronto, ó. Aqui nós temos uma gameplay recente que eu fiz com a mesma build e com o mesmo boneco que eu estou explicando agora, que é o Semi-Éligos. Vou botar aqui em 0.75 para ficar mais tranquilo, ó. Deu um ataque pesado, errei o outro. Aqui vocês vão ver que tem 3 sobreviventes aqui dentro, tá? O Ferreiro, a Kelly e a Mia. Eles estão dentro desse chevette aqui. O Ash tá correndo desesperado pro carro para eles poderem fugir, beleza?
Só que eu já tava esperando isso. Aí eu comecei a técnica para raios, que é a que eu acabei de explicar. E esperei o momento exato dele chegar ali próximo ao carro para ele tomar todos os raios possíveis, para ele tomar o máximo de dano possível em cima dele. Aí vocês vão ver o que vai acontecer agora. Preste atenção no life deles aqui, ó. Viu? O Ash Caçador, ele tava com metade da vida, ele morreu, caiu, porque eles estavam muito próximos. O dano dos 4 atingiu os 4. O melhor de você usar essa técnica é quando eles estão bem juntinhos. E isso aqui foi um dos melhores exemplos que eu peguei aqui para dar para vocês, beleza? Então, a nossa build do marionetista de hoje no tutorial vai ser voltada à unidade Elite, principalmente por causa desse para-raios, que é uma técnica muito legal, eu curto bastante e que dá bastante dano também. E você vê que tipo, a Kelly tava com 80, 70% do life, ela ficou com 20. A Mia tava com 2 escudos, desceu a vida quase para metade. O Ferreiro também tomou bastante dano. E aí continua, ó. Me aproximei, dei uma porrada na Mia, para ela não reviver, não levantar o Ash no caso. Ataque pesado no Ferreiro, que é o suporte. Usei de novo. Pronto. Os 3 estavam juntinho aqui. Tomou o dano dos 3 para cada um deles. A melhor coisa que tem quando você acerta isso com todo mundo junto, cara. Eles ficam tremendo, é engraçado demais. Aí ela poderia ter derrubado logo, mas eu fui muito afoito. Usei o para-raios de novo. Como eles estão caídos, não vai gerar a técnica para-raio neles. Foi só nela aqui, porque ela tá saudável, tá em pé. E aí vai, o cara correu em desespero, ó. Só foi, só foi. Aí vocês viram na prática como essa técnica é forte. Não vão ser todas as vezes que você vai usar a técnica para raios e ela vai acertar, porque tem bons sobreviventes no jogo e eles conseguem desviar até com uma certa facilidade. Mas você vai tentar sempre usar naquele momento que alguém tenta usar um refrigerante, naquele momento que alguém tenta levantar um sobrevivente caído. Então você tenta usar isso aqui da melhor forma. Não apenas spamar e rezar para acertar, beleza? E o Semiélagos, ele também tem resistência contra armas de longo alcance. Ou seja, der tiro nele, qualquer coisa do tipo, ele vai ser muito resistente a isso. Inclusive, no último Patch Notes, eles aumentaram essa resistência, que era 30%, agora está 40%. Ele está 10% mais forte, a arma de longo alcance. E por último, nós temos o famigerado Élagos, inspirado na série da primeira temporada de Ash vs Evil Dead. O que ele vai ter aqui? O agarrão padrão de toda a unidade chefe. Vai agarrar, vai dar um choquezinho ali. Vai dar um dano. Só que deixa exposto, né? Como todo outro agarrão das unidades chefe. O arremessar pedras, ele arremessa pedras em seus alvos. Obviamente. Só que o grande lance dessa skill é que é o seguinte, você vai usar essa habilidade próximo ao sobrevivente, bem colado. Por quê? Ele invoca as pedras, ele faz elas flutuarem e ele joga nos sobreviventes. No momento que ele invoca as pedras e o sobrevivente estiver ali na frente, ele vai tomar o dano da pedra e dela sendo arremessada. Então você tem que usar isso ao máximo para você conseguir muito dano. Usem essa habilidade da forma certa. E o surto telecinético basicamente é um choque que ele dá em área. Inclusive é bem rápido, mas dependendo do quão bons são os sobreviventes, eles conseguem até evitar o dano. Ele não consegue evitar de ficar atordoado, mas conseguem evitar o dano. Ele também tem algo muito bom, que é só dele, que ele consegue ficar translúcido e você vê só os raiozinhos em volta. Que ele é o tipo de boss que ele bate e corre, bate e corre. Porque se ele ficar ali materializado, ele toma muito dano, e principalmente na barra de equilíbrio, ele pode até ficar atordoado. Então ele dá uma porrada, desmaterializa, fica como um raiozinho em volta dos sobreviventes,
e fica castigando assim, bate, corre, bate, corre. Quando você derruba um sobrevivente é melhor ainda. Belezinha? Esse é o exército marionetista. Vamos para as técnicas. Você vê as técnicas aqui e vê essa caveirinha aqui, não se preocupe que é do sistema de prestígio. Eu não vou estar falando muito sobre ele no vídeo, porque senão vai ficar imenso esse tutorial. Mas se vocês quiserem que eu faça um vídeo dedicado, deixem aí nos comentários, beleza? No caso, a habilidade do marionetista é a mais fácil que existe no jogo. É basicamente uma possessão poderosa, como já diz ali, ó, mestre das marionetes, possessão poderosa. Você vai apertar o botão de habilidade, que no caso aqui do PC é o Q. Você vai aumentar o dano, a vida máxima. Ela também vai diminuir consideravelmente o tempo de recarga das habilidades, beleza? O para-raio e a técnica do clone. No caso, se você for possuir uma unidade elite sem essa possessão poderosa, ou até mesmo uma unidade básica, você vai ver que os tempos de recarga são basicamente o dobro do que seria com você usando a habilidade. Então, sempre que tiver ali e você puder usar de acordo com a sua build, use e abuse da sua habilidade de possessão poderosa. E aí, de acordo com que você vai evoluindo, você vai pegando nível 15, 25 e 45. Vai aumentando mais o dano, mais a vida máxima e, consequentemente, até o último level, beleza? Agora nós vamos para a build. Aqui a gente tem aumentar o raio de alcance da técnica para raios, que é vai ser nosso ataque principal. Aumentando o dano, voltagem máxima. Aqui é apenas um ponto de skill para a gente continuar seguindo com a nossa build. Aqui a gente bota um ponto para velocidade de ressurgimento das orbes infernais, aquelas que a gente vai pegando durante a nossa flutuação, vamos dizer assim. Ganhos infernais para aumentar exatamente o tanto de energia que você ganha de cada orbe. Isso é muito bom para todo e qualquer demônio. O avanço demoníaco opressivo para diminuir o tempo de recarga daquele dash que a gente dá um susto. O avanço demoníaco horripilante, aumento no medo, aumentar o medo na hora do susto, do avanço demoníaco. Aqui, pontos de skill para a gente continuar indo onde a gente quer. O clone, só um pontinho mesmo, para a gente poder ir para a vida máxima. Porque o clone, ele é a inteligência artificial, mano. Você pode invocar o clone e assim que ele surgir, ele pode usar a habilidade para raio te ajudar, assim como ele pode não fazer nada e morrer em 2 segundos. Então, é melhor não investir muito ponto aqui. Aqui nós temos o aumento de vida de elite, que isso aqui é importantíssimo. Você continuar com a vida bem alta, continuar batendo, castigando survival. Portões do inferno, botei só 5%. Redução do tempo de recarga, sem problema. Até porque a gente vai fazer no decorrer da partida, a gente vai upar as traps e elas vão ficar no nível máximo para eu poder me aproveitar disso e invocar os elites. Então, sem problema. Aqui um ponto para a gente continuar na build. Aqui inabalável chefe, para a gente aumentar ao máximo a barra de equilíbrio dele. Porque senão ele se materializa e como a gente está no atual meta de guerreiros, eles estão acabando com as barras de equilíbrio de qualquer força maligna da gente. Então, coloco isso aqui da barra de equilíbrio no máximo. Aqui, barra de equilíbrio no máximo também do elite. Aqui, pontos para a gente continuar na nossa árvore de talentos. Esse aqui, garras afiadas, é importantíssimo também para o seu chefe. Ataques corpo a corpo de Héligos causam sangramento por um tempo. Este efeito é cumulativo. O seu chefe, o Héligos, a unidade chefe, enquanto ele estiver batendo, ele vai causando sangramento. Isso vai acumulando, acumulando. Se o sobrevivente não esquivar e não evitar os ataques, ele está lascado. Então isso aqui é muito bom. Mal implacável para a gente reduzir o tempo de recarga da nossa habilidade, que é o Mestre da Marionete, Possessão Poderosa. Mestre da Marionete, Possessão Revigorante, para a gente receber de volta energia a cada acerto das unidades malignas. Isso aqui é muito bom, principalmente porque vai ser combado com Fúria Kandariana, eu vou já falar. Mestre das Marionetes Elite, aumento no dano e vida máxima, muito bom também. Dano pesado Elite, para aumentar o dano do Elite em 20%, maximiza, faz sem medo. E a Fúria Kandariana, que aumenta o dano de unidade com o tempo durante sua possessão. Por que eu falei disso aqui junto com isso aqui? Porque quanto mais tempo eu tiver possuindo o nosso Elite, mais dano ele vai dar. Ó. Dano máximo 20%, dano extra por segundo 3%. Claro que tem um cap, ele não vai poder ficar monstruosamente forte, tipo, ficando 20 minutos com uma possessão só. Mas tem um capzinho, mas
Essa daqui é muito boa, essa habilidade. E ela vai ficar sendo combada com essa daqui, ó. Energia infernal por acerto. Para continuar com a possessão até estacar bem a fúria kandariana. É isso aqui. Melhor do que só explicar, é exemplificar. Então vamos aprender na prática, numa gameplay com a build de marionetista, focada na unidade elite. Bora lá, Castelo de Kanda. Nascendo num local bom. Que esse aqui um dos melhores locais para se spawnar. As torres desse mapa aqui, elas têm tesouros escondidos, que geralmente fica ali no topo. Aliás, eu nunca vi em outro lugar. Se você já viu, deixa aí. Deixa aí nos comentários. Faltou energia para colocar um ali, mas não tem problema não. Deixa eu pegar a energia aqui. Sai da frente, coisa. Aí basicamente nesse começo de jogo aqui a gente vai focar em upar as traps pra gente ter a certeza de pegar elites nas traps quando o sobrevivente ativar. O mapa do Castelo de Kanda, ele tem um detalhe, mano, que é muito fácil pro killer saber onde é que ele tá, pro demônio. Porque você fica de olho na barrinha de medo que fica debaixo do life. Se ela continuar subindo, é porque estão no cemitério. Se ela não sobe de jeito nenhum, que nem tá ali, ó, sobe minimamente, eles estão no castelo. No castelo eles não ficam com medo. E se é mais ou menos a barra, é porque eles estão ali pelos lados do moinho, Vila Acton. Ixi, olha o tanto de coisa que tem aqui. Ó, a gente tá 3. Upa a armadilha no máximo. São as traps. O sobrevivente passar, a gente já pegar um elite. E começar a nossa brincadeirinha. Tá certo. Um portal. Já vou gastar aqui. Uma dica que eu dou: enquanto você estiver viajando pelo mapa, bota um portal assim, aleatório, do nada, porque você precisa gastar energia para continuar pegando as orbes. Só de você pegar as orbes, são esses bichinhos vermelhos aqui, você já ganha experiência. Então fica ligado nessa dica. Estão perto, ó. Tem um objetivo aqui que eu já vi. Eu tô só pavimentando o local, né? Deixando minhas armadilhinhas. Que eu já sei que eles vão passar aqui. Provavelmente estão tentando pegar uma pista lá no castelo. A pista do castelo é difícil porque ou ela pode estar lá no topo do castelo, ou ela pode estar por baixo. É bem RNG isso. RN Jesus. Vai chegar. Eita pleura. Toma. Estão aqui. Estão solinho. Aí, já vamos possuir. Já vamos. Dá ataque pesado. Vamos sair um pouco aqui. Porque o Henry tá na nossa cola. Isso. O Henry tem aquela habilidade idiota dele. Essa daqui. Usa o para-raio. Isso. Continua batendo. Para-raio de novo. Viu, ó? Para-raio deu dano nos dois. Usou o champzinho. Pronto. Vral. Ih, rapaz.
Agora eu fui precoce. Poderia ter usado logo de cara. Não usei. Ele tá aqui lutando à toa. Vou ver se a gente pega mais um. Deixa eu ver aqui. Opa. Pegou aí. Usei o sustinho aqui pra dar bom. Vou botar aqui. Opa! Possessão poderosa. Certo o que vai? Frau. Olha aí. Olha como é bom. Vai. Toma, tem outro aqui. Não. Tá mais ou menos. Toma, tá juntinho, tá juntinho. Opa! Tomou. Usou de novo a habilidade, meu Deus. Vrau. Toma. Isso aí. Quebra o carro em cima de mim. Isso. Valeu, otário. Vai, vem, 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 vem. Para raio nele. Esquivou. Beleza. E eu tô aqui, eu tô aqui. Tô no para-raio e dando ataque pesado, ó. Levezinho, pesado. Vai sem pena, pessoal, vai sem pena. Eles têm bastante champs. Eu vou acabar com eles já já. Pronto, bota ali os pontos em possessão. E no Elite. Vai. Botei aqui. Ele tá tentando atirar, velho. Ele não vai conseguir fazer isso aí. Aí, aproximou. Botei. Acabou com o meu Elite. Sem problemas. Estamos no comecinho. Sem pressa, sem pressa. O negócio assim não funciona assim, não. Já estamos no comecinho. Ainda vamos castigar muito esses sobreviventes. Pera aí. Calma. Dá pra colocar um negocinho aqui e desativar, né? Toma. Meu Deus, ele tá com isso aí toda hora, velho. Tá usando direto essa habilidade, o Henry. Foi de vez. Beleza, chefezinho. Possessão. Vamos castigar. Vamos castigar, vamos na Cheryl. Nada disso. Aí, se ela não desviar, ela vai tomar todos. Aí, viu? Tomou muito. Caiu. Agora eu vou ficar só zoneando, ó. Com o boss eu só preciso fazer isso. Porque ele pode fazer isso. O Henry já gastou o que ele tinha. Isso. Aí, choquezinho pra todo mundo. Aí tá bom. Ele conseguiu. Conseguiu inimaginável. É porque tava os dois, né, mano?
Os dois ali embaçou. Aí. Bora. Tá aqui. Vamos nessa, vamos nessa. Belezinha, belezoca. Ó, aqui tem outro objetivo. Vamos melhorar isso aqui. Encher o saco desses sobreviventes. Eles vão vir aqui, certeza, meu bom. Tem um objetivo aqui. Eu tô na vantagem que eu já consegui usar uma unidade boss. E eles ainda vão pegar a terceira parte do mapa. O que tava o outro? Boa. Aham. Sai, moleque. Falei pra tu sair. Toma. Nada disso. Estão aqui, mas não me impede de dar um vral em vocês. Não vou deixar. Aí, tá todo mundo no chão. Toma. Nossa. Não, mano, não. Nossa, mano. O jogo ajudou eles, velho. O jogo botou um negócio ali pra eu não poder passar, mano. Tá de zoação, velho. Ai, ai. Estão vendo aí, né? É osso fazer os tutorial aqui. Aí tá bom ainda. Dá pra encher o saco. Vai passar o outro, passa o outro. Isso. Boa, caralho. Toma. Toma, tá. Brau. Tô castigando, meus good. Para raio, para raio, para raio. Brau. Acharam que ia me matar antes do para-raio, né? Então faz isso, mano. Vai dando porradinha. Vai sem medo de ser feliz. Toma. Bora. E nós continuamos. Toma. Seu meme. Brau. Eita porra, se fudeu. Nossa, foi por pouco, viu? Foi muito por pouco. Não. 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 Toma. Uhul. Olha como vai. Vou sair daqui. Tem muito o que fazer aqui não. Tá um negócio aqui na rua. Eu posso botar a posição poderosa. Só que eu não tenho nada de energia, mano. Toma. Tá fortinho, hein? Não sei se ele conseguiu levantar o cara, velho. Eu não tenho energia, né?
Tudo porque eu não tinha energia. E também não tinha avanço para recuperar a energia, então... É isso. Tô perdendo bastante tempo ali. Provavelmente eles vão tentar ir em um lado. Opa. Ele vai tentar começar logo lá, né? Ok. Tentar começar logo a adaga. Ou não sei. Vai tentar. Foi ele junto com a Cheryl. Ok demais. Ok demais. Sabe que vocês vão se lascar, né, aqui. Eu tô muito forte, velho. 6-2 vão defender o bagulho. Eu tô muito forte, Cherry. Tchau. Já era, pô. Nada disso. Vai. Bora. Quem tanca mais? Eu ou vocês? Eu ou vocês? Tchau. E é isso, pessoal. Esse foi o tutorial de marionetista. Obrigado a todo mundo que acompanhou esse nosso conteúdo maravilhoso. E é isso, não tem mistério, mano. Gameplay de marionetista, você pode fazer tanta build por a unidade básica. Eu não trouxe a unidade básica aqui porque é bem básico. O mais óbvio que pareça. Mas é basicamente você spamar e ganhar na resistência. Na insistência, na real. Se vocês quiserem, eu posso trazer a outra build dele, que é da unidade básica. Ele tomou um nerf antigamente. Tá com mais ou menos um mês. Só que não foi um nerf considerado. Ele continua sendo o primeiro ou o segundo killer mais forte do jogo. Belezinha? E vocês viram ali que o que? Fiz a build voltada pro Elite. Bati ali. Fui no ataque leve. Vi que eles não estavam desviando tanto. Spamei o pesado. Toda a oportunidade que eu tive de soltar o para-raio no momento assim que eles não estavam esperando, eu soltei. E o boss vocês viram ali. A gente bate, corre, dá muito dano. Aquela perk na árvore de talentos de deixar o sobrevivente sangrando durante os seus acertos é muito boa. Você viu ali que vai acumulando e vai tomando muito dano, mano. Não tem como. E aí quando você tiver com essa unidade chefe, bate, corre. É essa a coisa dele. Derrubou um, fica ali, vai zoneando, vai camperando ali a área para você usar outra skill, dar um choque e sempre que alguém for tentar levantar o sobrevivente, você interromper. Aí GG, cara. Não se esquece que nós também fazemos live na Twitch. Eu vou deixar o link aqui na descrição, num comentário fixado é melhor. E o nosso canal do Discord, beleza? Obrigado a todos vocês. E logo mais eu vou estar fazendo o próximo tutorial que vai ser de praguejador, tranquilo? Tamo junto e não se esqueça, na vitória e na derrota temos isso em invoca. Valeu, falou!